Bom dia a todos. Desejo que estejam bem dentro das possibilidades. E na nossa aula de hoje vamos dar continuidade ao conteúdo de coerência e coesão. E para início de conversa, a gente pode se perguntar o que é, professora, a coerência e a coesão. Nesse primeiro cartaz que eu mandei para vocês, nesse slide, tem cruzamento perigoso, reduz a velocidade e use camisinha. O que uma coisa tem a ver com a outra? Será que nesse texto aí, nessas duas frases, existe coerência? Existe lógica? Existe nexo da coisa? Então o que a gente percebe é, quando a gente quer escrever um texto coerente, quando a gente quer expressar a nossa coerência através das nossas falas, através do nosso pensamento, através das nossas teses, que são nossas ideias, a gente precisa que o que a gente diga tenha lógica, que uma coisa esteja relacionada com a outra. O outro slide diz assim, gente, olha isso, frango assado aos domingos. E aí nós temos um elemento aí, uma figura que não está se referindo ao frango. Então, o que é que você percebe aí? Será que essa fala que eu estou tendo, esse contexto daquilo que eu quero expressar, tem mesmo sentido? A minha fala está dando para ser compreendida pelas pessoas que estão me escutando? E aí eu venho explicando que um dos problemas que mais existe na atualidade, no mundo contemporâneo, é a questão dessa falta de sentido do que a gente quer dizer e do que a gente quer expressar. As nossas falas, é muito comum a gente encontrar texto, a gente encontrar frases, a gente encontrar temas, a gente encontrar coisas desconexas, coisas que não têm sentido, que não têm lógica. E a gente diz assim, essas pessoas não sabem se expressar direito, são pessoas que não têm uma inteligência aguçada para saberem expressar aquilo que elas estão sentindo, aquilo que elas querem dizer na sua essência. Porque a coerência é o nexo, é a lógica da coisa. E a coesão é a interligação entre os elementos que vão produzir sentido. Então, quando o texto não tem coesão, quando o texto é incoerente, a gente percebe que os elementos desse texto, eles ficam soltos. As palavras não têm sentido. Não há essa coesão, é o que dá amarração entre as ideias. É a conexão, é o relacionamento de uma palavra com outra palavra, de uma frase com uma outra frase, é a conversa entre essas palavras para que aquele texto que a gente fez haja compreensão e haja sentido. E aí, quando eu falo que uma palavra puxa outra, é porque a gente não pode expressar o sentimento da gente, a gente não pode expressar aquilo que a gente quer dizer de uma forma desconexa, de uma forma que a outra pessoa não venha compreender aquilo que eu estou dizendo. Olha o período abaixo. O homem que tenta mostrar a todos que a corrida armamentista que se trava entre as grandes potências é uma loucura. Então, assim, o que é que a gente vem a perceber nesse texto aí? Será que é um texto coerente? É um texto que tem coesão? Eu posso dizer que a coesão são palavras que, quando elas estão bem encaixadas em um texto, quando elas estão sendo bem usadas, elas dão sentido àquele texto. Elas produzem um sentido que eu posso compreender aquilo que o outro quer me falar, seja através da fala escrita, seja através daquilo que eu expresso através da linguagem verbal ou linguagem não verbal. E nós temos vários elementos que formam essa coesão dentro de um texto. Nós temos vários meios que consistem nessa amarração dessa lógica, desse segmento, dessa continuidade. E esses elementos da coesão são representados por conjunções,
são representados por preposições, são representados por pronomes, por advérbios. São os elementos que vão conversar na narrativa entre si. São os elementos que vão dar sentido, que vão dar ênfase àquilo que eu falo. E aí, logo depois, eu tenho texto sem elementos de coesão. Você percebe nesse texto aí, é só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Não tenho o que dizer. São só palavras. Saiba que o que eu sinto não mudará. É uma parte de uma composição, de uma letra de Vanessa da Mata, onde você percebe que não tem elementos aí. Elementos são aquelas palavras que a gente chama de preposição, de conjunção. São palavras que vão fazer essa ligação. São elementos, são peças que vão dar mais sentido. Palavras que vão encaixar para que a gente possa compreender melhor aquilo que a gente quer expressar. Então, nós temos textos que são coesos e temos textos que falta essa coesão, que falta esses elementos para darem mais sentido à minha fala. Eu coloco um exemplo aí também de um texto coeso, de um texto que tem sentido. Observe que a coesão está presente aí, quer dizer, o texto está amarrado. Os Sem Terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país, porque consideram injusta a atual distribuição de terras. Porém, o ministro da Agricultura considerou a manifestação um ato de rebeldia, uma vez que o projeto da reforma agrária pretende assentar milhares de sem terra. O que é que a gente percebe nesse texto de Jordão? O que é que a gente percebe aí? Que há alguns elementos aí, algumas palavras que estão em negrito, o porquê, o porém, uma vez. Essas conjunções, que são os elementos coesivos ao qual eu me refiro, essa coesão é o que deu sentido aí, amarrou uma palavra a outra. Porque aí, do país, agrária do país, porque consideram. Se não tivesse esse porquê, seria agrária do país consideram, quer dizer, faltaria um elemento que ligaria aí as palavras entre si e que daria sentido. Já nesse outro texto aí, tá aí, como é a história, observe aí. Hoje explica isso aí. Vamos observar agora como o texto anterior que tinha coerência, desse texto sem coerência. Fui à praia me bronzear porque estava nevando e, quando isso ocorre, o calor aumenta, o que faz com que sintamos frio. Então, assim, a gente percebe que as palavras aí que estão em vermelho, elas aparecem no texto, mas que não tem lógica. É um texto sem lógica, é um texto sem nexo. Então, eu posso dizer que esse texto aí é um texto onde não há uma coerência. A coerência não é simples de definir se um texto é coerente ou não, porque para isso precisa que você tenha um conhecimento aguçado, seja um bom leitor, seja pessoas que compreendem bem a diferença entre um elemento e outro. Nesse momento, você não pode compreender que a coerência é interligar, consiste em ordenar e interligar as ideias de maneira clara e lógica. Quer dizer, então, quando você percebe que um texto é coerente, você diz, pronto, esse texto tem sentido. Esse texto não é um texto bobalhado que as pessoas escreveram de maneira alienada. Não, esse texto tem sentido. Então, a gente pode dizer que quando um texto não tem sentido, quando um texto é escrito de forma aleatória, esse texto não tem... você não consegue entender o que a pessoa que escreveu, o autor do texto, quer te passar, então nós dizemos que aquele texto não é coerente. E nós temos textos sem coerência? Sim, existem muitos textos sem coerência e é difícil as pessoas escreverem de forma coerente e coesa, ou seja, eu tenho que ter sentido e tenho que saber usar esses elementos dentro de um texto, dentro de uma narrativa. Seja qual for o texto que eu vou escrever, eu preciso compreender isso. Eu coloquei aí, existe texto sem coerência?
Inúmeros. Inúmeros textos não têm sentido. Você percebe nesse exemplo que eu dou aí que a pessoa se refere a várias coisas. João vai à padaria, a padaria é feita de tijolos, os tijolos são caríssimos, também os mísseis são caríssimos, os mísseis são lançados no espaço. Então, assim, o espaço é curvo. Então, o que é que tem aí? A segmento de várias coisas, de várias informações, um efeito de vários enunciados que transmitem uma comunicação, mas uma comunicação de maneira que você evidencia que o encadeamento de várias frases, elas não conversam entre si. As palavras precisam conversar. O conjunto das palavras precisam conversar, porque isso é que dá unidade a um texto. Isso é que faz você compreender o texto, quando o texto é coerente. E aí, um exemplo aí de um texto incoerente, eu venho com um texto e você percebe que as palavras elas não estão se relacionando entre si. E as palavras, tão quanto nós, seres humanos, elas conversam entre si, elas dão sentido à nossa fala, às nossas ideias. E eu venho com alguns exemplos de texto coerente e de texto incoerente. Eu não posso escrever de qualquer maneira, eu não posso escrever de qualquer forma. Eu tenho que entender que a coerência e a coesão são partes de um texto. E um texto não pode ser escrito em momento nenhum sem ser coeso, sem possuir essa compreensão da pessoa que vai ler, compreender a mensagem que eu quero passar, que eu quero transmitir. Então é necessário que eu aprenda a ler, que eu aprenda a compreender aquilo que eu estou lendo e que eu aprenda se aquilo que eu li, se tem lógica, se tem sentido, se os elementos daquela relação têm significado, se há uma sequência de palavras e até onde, porque você não escreve para você, você escreve para o outro. Você escreve em um processo comunicativo, em que você fala e o outro compreende aquilo que você está a falar. Então, toda a nossa linguagem, toda a nossa comunicação, ela precisa perpassar pela coerência, que é o sentido, que é a lógica de um texto, de uma frase e de uma palavra. Nem todas as palavras e nem todos os textos que a gente escreve ou que a gente fala são coerentes. E os elementos da coesão são aqueles elementos que vão dar sentido, que vão fazer a ligação daquilo que eu falei. Então, toda comunicação, você não se comunica para você mesmo, você se comunica para conversar com o outro, para expressar ao outro aquilo que você quer dizer. Então, nessa conversação, nesse diálogo entre o emissor, que é a pessoa que fala, e o receptor, que é aquele que ouve, é preciso que haja aí um enunciado e que esse enunciado seja coerente, esteja com lógica, esteja com sentido. Compreenderam o que eu quis falar sobre coerência e coesão? Quaisquer dúvidas, seja ela quais forem, eu continuarei explicando e tirarei na oportunidade.